Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler do verso 43 até o verso 51. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer pela bênção de poder te oferecer a nossa adoração nesta noite, neste lugar reservado para a reunião do teu povo e também nesse dia especial que é o dia do Senhor. Queremos te agradecer pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Nós te damos graças pela bênção desse livro santo que o Senhor tem usado ao longo dos séculos para chamar pessoas das trevas para a tua maravilhosa luz. Mas o Senhor tem usado também a sua palavra para santificar aqueles que já são crentes, aqueles que pertencem à tua família. E pedimos que nesta noite o Senhor nos abençoe, nos ajude a compreender aquilo que a tua palavra tem para nos ensinar. E não apenas compreender, Senhor. Queremos que o Senhor nos ajude, nos abençoe para que possamos colocar em prática as verdades eternas do teu livro santo. Para que o teu nome seja glorificado, para que a nossa vida seja digna do evangelho que professamos e para que possamos também dar testemunho neste mundo de que vale a pena viver pela fé. É no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, a igreja de Jesus, conforme esse primeiro capítulo de João, começou com 5 modestos discípulos que foram chamados de forma variada para pertencerem àquela comunidade da fé. São eles André, João, Simão Pedro. Domingo passado nós vimos Filipe e hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre Natanael, o último nome que aparece na lista dos 5 discípulos que foram chamados aqui nesse capítulo 1. Mas antes de tudo eu preciso resolver 2 problemas. O primeiro problema é: quem é esse Natanael que aparece aqui no primeiro capítulo de João? E a resposta é a seguinte: Natanael é um discípulo de Jesus Cristo que somente o 4º evangelista menciona no seu livro. Apesar de ser um nome comum no Antigo Testamento, você tem mais de 15 personagens no Antigo Testamento com esse nome. Mas no Novo Testamento você só tem uma pessoa.
E essa pessoa só aparece aqui no quarto evangelho, no evangelho de João, aqui no capítulo 1 e lá no capítulo 21, no verso 2, o evangelista menciona novamente a pessoa de Natanael após a ressurreição, com uma informação muito interessante. Ele é de Caná da Galileia, uma cidade insignificante lá daquela região nortista, e ficava a 10 quilômetros de Nazaré. Nada se sabe sobre a sua família e a sua profissão. Mas aqui vem um detalhe. Se você for ver lá em João capítulo 21, verso 2, são os apóstolos que estão reunidos. Significa dizer que este Natanael é um apóstolo de Cristo. Ele fazia parte dos 12 que foram chamados para o exercício desse ofício mais distintivo dentro da Igreja de Cristo. Mas nós temos 4 listas de apóstolos, 3 nos sinóticos e uma no livro de Atos. Aí você diz, mas o nome de Natanael não aparece lá. Como é que a gente resolve isso? Parece simples. O Natanael de João é o Bartolomeu dos sinóticos e do livro de Atos. Parece que ele tinha um nome composto. A gente pode dar essa sugestão para o Lucas e a Priscila. Natan é muito pequeno, né? Aumenta um pouquinho aí, Lucas e Priscila, se ele vai nos ouvir, né? Provavelmente o nome desse camarada aqui era Natanael Bartolomeu. Olha, parece mais imponente, né, do que Natan. Natanael Bartolomeu. E o segundo nome sempre funcionava com o objetivo de apontar para a paternidade do camarada. Você não tem Simão Bar-Jonas, lá em Mateus capítulo 16, verso 17? Então o significado, olha, Simão, aquele que é filho de Jonas. Então provavelmente esse Natanael aqui, aparece na lista dos 12, tanto lá em Mateus capítulo 10, verso 3, você vai encontrar Bartolomeu. Você vai encontrar Bartolomeu em Marcos 3, o verso 18. Bartolomeu aparece em Lucas 6, verso 14. E Bartolomeu aparece em Atos 1, 13. 4 vezes. Significa dizer que esse Natanael era filho de Tomeu ou de Tolmai. A terminação é um pouco discutida. O segundo nome, portanto, era uma indicação de quem era seu pai, porque era um nome muito comum, muito corrente entre os judeus, por causa das 15 referências que você tem no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento você só tem esse Natanael, que era um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Bem resolvido isso, convém dizer o seguinte: aqui neste último parágrafo do 1º capítulo de João, você tem uma descrição primorosa do evangelista em apresentar esse personagem magnífico, que de todos os discípulos de Cristo, ele é o primeiro que recebe um elogio que nós não conseguimos estimar de forma apropriada a profundidade daquilo que Cristo diz a seu respeito. Veja aí no verso de número 47. A primeira pessoa que recebe um elogio gigantesco da parte do Senhor Jesus é justamente Natanael. E eu queria pedir ajuda para os universitários. Que virtude é essa aí que aparece? Que virtude Jesus elogia nesse camarada? A Mariana está se coçando para dar a sugestão. Mariana, pode dizer.
Sinceridade. Sinceridade. Se você pegar vários livros que tratam da vida dos apóstolos, por exemplo, 12 Homens Comuns, John MacArthur, o título do capítulo que trata sobre Natanael é o seguinte: modelo de sinceridade. Acertou na mosca. Natanael, presta atenção, não foi Paulo que disse que ele era um homem sincero, não foi Pedro, que se eles dissessem já teria sido alguma coisa para a gente levar em conta, mas presta atenção, foi aquele que conhece mentes e corações. Foi o próprio Senhor Jesus, que conhece o íntimo, prescruta o mais interior de todos os homens, que disse que aquele homem era um modelo digno de ser imitado por causa dessa característica distintiva que Cristo achou por bem destacar aqui no primeiro encontro que ele tem com aquele homem. A sua excepcional fidelidade. E eu quero ver com os irmãos algumas lições sobre um homem sincero. A primeira lição aqui que a gente aprende de Natanael sobre sinceridade, pode escrever nos seus anais de sabedoria. Um homem sincero não teme se encontrar com a verdade. Olha que coisa interessante. Essa é uma das características elementares dessa virtude, que é ensinada nas Escrituras, e presta atenção, ela é essencial para que uma pessoa se converta. Porque você vai dizer para uma pessoa que ela não nasceu com um bom coração. E ela precisa ser confrontada com isso. E por mais que você mostre nas Escrituras, se ela não for sincera para reconhecer o seu estado deplorável do ponto de vista espiritual, ela não vai aceitar. Como é que você vai convencer uma pessoa que ela tem uma dívida astronômica para tratar diante de Deus, quando ela imagina que a contabilidade das suas boas obras é maior do que os pecados que ela já cometeu durante a vida? E você vai mostrar nas Escrituras para essa pessoa: olha aqui, os seus pecados são incalculáveis. Essa é a razão por que Cristo morreu por você. Mas se você não tiver sinceridade naqueles que são confrontados com a verdade das Escrituras, sabe qual é a resposta que você vai ouvir? Eu nasci na crença e vou morrer na crença. Então, por mais que você insista apresentando os melhores argumentos, o insincero vai dizer o seguinte: olha, eu estou diante da verdade, mas a verdade para mim, o que é a verdade? Perguntou Pilatos. E lavou as mãos. Irmãos, Natanael era um homem escravo das Escrituras. E ele fazia parte daqueles que anelavam pela revelação do Messias. Veja o verso 45. Quando Filipe diz para ele: nós encontramos aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento. Isso pressupõe que Natanael conhecia o Antigo Testamento, conhecia a Bíblia daqueles dias. Filipe não estava dando uma informação que ele não pudesse checar. E mais ainda, Natanael questionou a procedência de Nazaré como um berço do Messias. Olha que coisa interessante. E é possível que ele estivesse refletindo um preconceito galileu contra a própria cidade. É possível. Ou, por isso que eu acentuei, como um camarada que havia nascido em Caná da Galileia, no norte também, e as duas cidades rivalizavam, é possível que Natanael estivesse desprezando a rival.
que concorria contra a sua própria cidade. Mas, irmãos, é melhor interpretar da seguinte maneira: ele levanta uma dúvida justa, não porque ele tinha algum preconceito contra Nazaré, não porque ele era de Caná, e por ser de Caná, era um homem naturalmente mordido com os nazarenos. Ele levantou uma dúvida justa, porque ele, como conhecedor das Escrituras, ele sabia que o Messias não iria nascer no norte, mas ele ia nascer no sul, em Belém de Judá. Ele conhecia o Antigo Testamento. Olha que coisa interessante. E Natanael aceitou o desafio prático de Filipe, de verificar a verdade. Eu me lembro de uma história de infância. Tinha 4 amigos na vila onde eu morava, 3 amigos, eu era o 4. E tinha um camarada que dizia o seguinte, ele era famoso por esse tipo de coisa: prova que essa manga é maravilhosa. Aí ele dizia o seguinte: olha, eu não provei e não gostei. Você conhece gente assim? Vem cá, eu quero te mostrar, eu quero te dar razões para que você conclua que isso aqui é bom. A pessoa diz: olha, não quero. Eu não provei e não gostei. Olha o que Filipe fez com Natanael: vem ver. E esse convite tão simples, preste atenção, Natanael não exigiu de Filipe grandes explicações, grandes detalhes de que Jesus era verdadeiramente o Messias. Natanael não fez exigências absurdas. Ele simplesmente atendeu o convite. Sabe por quê? Na sua sinceridade, ele teve o seu coração atiçado para encontrar a verdade. Coragem, determinação, disposição para analisar de forma analítica aquelas impressões que haviam sido colhidas pelo seu amigo íntimo. É por isso que em todas as listas Filipe aparece ao lado de Natanael, se você for conferir nas listas dos evangelhos sinóticos, possivelmente por serem amigos íntimos. Irmãos, a sinceridade, ela capacita os homens a terem coragem de se defrontarem com a verdade. Cadê o Isaías? Não é? Estava conversando com eles na escola dominical do ano passado, vai ficar conosco, juntamente com a Kelly, sua esposa. Como eles vêm de uma outra comunidade, eu disse: olha, é o seguinte, tem um problema para vocês. Nós temos 2 espinhas aqui que vocês precisam engolir. Aí eu disse: olha, eu vou fazer um desafio para vocês. Eu vou passar o estudo para vocês. E se vocês refutarem as deduções do estudo, eu vou passar para a posição de vocês. Eles pegaram e disseram: não, nós já temos estudado esse assunto, não precisa. É uma coisa que a gente precisa fazer, ter coragem para analisar de forma analítica, com frieza, e até para desafiar aqueles com quem nós estamos evangelizando. Eu quero apresentar para você a verdade e quero desafiar você a dizer que é isso que eu estou apresentando para você não faz sentido. E se você me apresentar argumentos, eu passo para a posição de você, para a sua posição. Irmãos, eu cansei de fazer isso no seminário. Por causa de eu ser de uma
denominação diferente. Me ofereçam argumentos que eu mudo a minha opinião. Nós precisamos agir assim. A Bíblia nos desafia a isso. Precisamos ser sinceros de colocarmos as nossas convicções, aquelas que são as mais caras, para serem testadas à luz daquilo que nós temos nas Escrituras. Natanael era um camarada assim. Não tinha medo de se encontrar com a verdade. Olha a segunda coisa. Um homem sincero, ele vai se mostrar sereno quando as suas virtudes forem expostas. Escreva isso nos seus anais de sabedoria também, que faz sentido. No verso 47, veja aí, já mencionei, você tem um dos maiores elogios da Bíblia, proferido pelo Senhor Jesus. Um dos grandes dividendos da sinceridade, preste atenção nisso. Você quer crescer na sinceridade, você vai ganhar uma coisa. Quando as pessoas lhe elogiarem, você não vai tremer. Não vai ficar desconcertado. Sinceridade. Elogiou, muito obrigado. Mas também, olhe o outro lado. Mesmo que você receba as críticas mais perversas, você vai estar também seguro. Seu coração é sincero. A sinceridade nos coloca numa posição segura. Quando somos elogiados, ou quando somos até perversamente criticados. Por uma razão muito simples. A sinceridade, ela aperta os parafusos da nossa autoestima. É a insinceridade que nos deixa em falso. E olha que coisa interessante, Jesus diz duas coisas para Natanael no verso 47. Olha o que é que ele diz. Que Natanael é um verdadeiro israelita. E ele diz que é alguém quem não há dolo. São duas coisas diferentes. Primeira coisa que Jesus Cristo diz de Natanael é que ele tem uma espiritualidade de verdade, genuína. Porque quando Jesus Cristo, olha, eis um verdadeiro israelita. O que mais tinha naqueles dias era israelitas falsos. Na linguagem de Jesus e de Paulo, verdadeiro israelita é aquele que é descendente de Abraão, não é só na carne. São aqueles que são descendentes de Abraão na fé. Ou seja, tem o coração circuncidado. E é isso que Jesus está dizendo para Natanael. Ele é um descendente de Abraão, mas não é um descendente simplesmente físico. É um descendente de fato, na fé, crente. Tal como Abraão foi. E naqueles dias havia uma multidão de judeus incrédulos. O que Jesus Cristo diz, olha, Natanael não é um judeu desse tipo, não é um mero professo. Mas olha a segunda coisa que está aí no verso 47. Jesus diz para Natanael que ele é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus confirma que a piedade daquele homem é uma piedade diferenciada. A expressão em quem não há dolo indica isso. Torna-se evidente, olhando para esse texto, que Jesus tinha um personagem na cabeça do Antigo Testamento,
e um personagem que certamente Natanael conhecia muito bem, por ser um conhecedor das Escrituras. Você desconfia de quem é? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 23, verso 35. Achou quem é? Eis o verdadeiro Gênesis 27, 35. Errei a referência? Gênesis 27, 35. O personagem que estava na cabeça de Cristo quando ele disse: olha, Natanael, você não é alguém como fulano de tal. Quem é esse personagem? Não. Jacó. Jacó. Você tem aí Isaac dizendo: olha, respondeu-lhe o pai: veio teu irmão com dolo, astuciosamente tomou a tua bênção. Naquele caso de Esaú com Jacó, não é? Significa dizer o seguinte, que Jesus Cristo disse para Natanael que ele não era simplesmente um verdadeiro crente, mas olhe lá, ele era alguém em quem não se podia ver aquela astúcia pecaminosa que caracterizou o patriarca Jacó antes dele ser verdadeiramente quebrado no val do Jaboque. Que elogio maravilhoso. A reação de Natanael, preste atenção, para a gente aprender, né? Às vezes a gente recebe um elogio e a gente nega o elogio. Não, né? Natanael não negou o elogio. Ele não diminuiu a observação do mestre. E ele não rebateu grosseiramente a declaração que Jesus Cristo fez a seu respeito. Quando eu penso nessas questões, só me vem à mente aquela história que eu não sei se é inventada ou se é verdadeira, do pregador que estava na porta apertando a mão das pessoas, né? E uma senhora, com toda a gentileza, disse para ele: a sua pregação hoje foi maravilhosa. E ele disse para a mulher: arreda Satanás. Que isso? Ele não sabe receber um elogio. Eu não sei se essa história é verdadeira ou é falsa, mas ela ilustra muito bem aquilo que nós temos aqui nesse texto, né? Natanael não negou o elogio, não diminuiu e também não disparatou com o próprio mestre. Pelo contrário, ele tomou um susto. E ele disse: de onde me conheces? Olha a reação dele. De onde me conheces? Natanael descobre, em meio a um grande deslumbramento, que o olhar penetrante daquela pessoa que estava diante dos seus olhos, o mestre, havia penetrado até onde a sua consciência não conseguia ir. Até o seu íntimo, prescrutando as entranhas do seu coração. E aquilo o assombrou. Na verdade, Natanael foi confrontado com nada menos do que com a onisciência de Cristo. Que coisa maravilhosa. Agora escreva, meus seus anais de sabedoria: não existe sinceridade sem verdadeira espiritualidade. Jesus Cristo não elogiou a espiritualidade de Natanael? A espiritualidade de Natanael era o alicerce
da sua sinceridade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que nós temos tanta falsificação de poder hoje? Não é verdade? Tanta falsificação de poder. Porque nós estamos vivendo num universo dito evangélico completamente contaminado com falsas doutrinas. E eu tenho repetidamente comentado isso até com o nosso irmão Davi de Jesus. Quer dizer, se você não tem sinceridade nas coisas relacionadas com o sagrado, me responda, pelo amor de Deus. Como é que você vai esperar sinceridade nas coisas ordinárias? Me explica esse negócio que eu quero entender. Se naquilo que é mais complexo você não tem um tratamento correto, como é que vai ter naquilo que é ordinário? Natanael tinha sua sinceridade derivada da sua espiritualidade. Esse é um princípio que a gente precisa assimilar. Terceira lição. Um homem sincero acata satisfatoriamente a correção amorosa que recebe. Um terceiro grande benefício, e aí nós podemos dizer até um teste vigoroso para a sinceridade de uma pessoa, é se ela consegue ser corrigida, quando necessário. E parece lógico a gente inferir, preste atenção, sinceridade tem a ver com a nossa autoestima, como nós construímos de forma saudável o nosso amor próprio. Se nós estamos bem fundamentados, estamos estribados nessa sinceridade que eu estou descrevendo, você é dócil para aceitar ser corrigido. Isso não vai lhe ofender, você está estribado, bem ancorado. As questões relacionadas com o seu amor próprio estão sendo construídas de forma saudável. Agora, se você estiver com os alicerces ruins nessa questão, qualquer coisinha que alguém diga a seu respeito, você vai pular e vai se ofender. Irmãos, um homem razoavelmente ajustado consigo mesmo, ele é capaz de mudar de opinião quando as evidências assim o exigirem. E olha que coisa interessante. Cristo corrige Natanael, aquele candidato a discípulo. Veja aí no verso 50. Não há como deixar de ver nas palavras de Jesus uma gentil censura dirigida àquele nobre homem. E sabe o que é que me chama a atenção? É o primeiro contato de Jesus com Natanael. Mas na primeira de copas, o mestre vai corrigir aquele que está sendo chamado para ser discípulo. Ele vai logo aprendendo que na escola do Evangelho nós precisamos de correção. O mestre não poderia se furtar de fazê-lo. Preste atenção, você que exerce autoridade na sua casa, no seu trabalho, em qualquer esfera que você possa demonstrar isso, no exercício da sua liderança, preste atenção. Se você se furtar de corrigir, eu não vou corrigir, porque a pessoa vai se ofender e talvez ela fique chateada comigo. Tire isso da sua mente. É corrigindo, fazendo aquilo que lhe compete fazer, é que você vai granjear respeito. É o contrário. Ao invés de perder, você vai ganhar. Agora, você quer ser desrespeitado, é se você se furtar de fazer aquilo que lhe compete. Aí as pessoas não vão lhe respeitar. Na primeira de copas, Jesus corrige Natanael.
É o que você tem no verso 50. Mas olha que coisa interessante. Veja aí, no verso 49, perdão. Natanael acata humildemente a correção de Jesus. E essa é uma outra grande vantagem da sinceridade. Ele não se melindra, não se ofende, não alimenta qualquer ressentimento, não se sente agravado. Preste atenção, ele não demonstra aquilo que na psicologia se chama de recalque. O camarada não suporta a correção porque ele é recalcado. Natanael não era um camarada assim. Abra Eclesiastes capítulo 4, verso 13. Grife esse verso, se ainda não está grifado na sua Bíblia. Melhor, vamos ler todos juntos. Melhor é o jovem, pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar. Você não trouxe caneta, mas depois eu empresto a minha caneta para você grifar. Se alguém tem alguma caneta do seu lado, peça emprestado. Mas eu quero terminar mostrando a última coisa maravilhosa, vantajosa de nós perseguirmos esse modelo de sinceridade que nós temos aqui nas Escrituras. Um homem sincero é alguém que entesoura para o futuro. Esse é um maravilhoso incentivo, talvez o maior de todos, para as almas nobres. Elas colherão frutos maravilhosos, e preste atenção, imprevisíveis. Você tem coragem de enfrentar a verdade? Você aceita elogio? Você suporta a correção? Você tem buscado com todas as suas forças ser um homem sincero? Mesmo que você perca muitas coisas. Preste atenção. Existe um prêmio que no futuro você irá compartilhar. Algo que você não sabe nem dimensionar. Imprevisível. Foi o que aconteceu com Natanael. Ele recebeu de Cristo duas extraordinárias promessas. Veja o verso 50, parte B. E veja o verso 51. A primeira grande promessa que Cristo faz para aquele homem sincero é que ele verá coisas grandiosas. Preste atenção numa coisa interessante do texto. Natanael tomou um susto. Ele foi assaltado. Ele teve o seu espírito assombrado quando ele foi confrontado com a onisciência do Mestre, do Senhor Jesus, que disse para ele: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Provavelmente, alguns comentaristas dizem que ele estava naquele momento de devoção, meditando nas histórias de Gênesis, possivelmente do patriarca Jacó. E quando Jesus menciona, na sua conversa com ele, detalhes sobre a história de Jacó, é como Jesus estivesse dizendo para ele: olha, eu sei até o que tu estavas meditando debaixo da figueira. E aquilo o assombrou. Preste atenção, isso era um pingo muito pequeno no universo que estava por vir e que aguardava Natanael. Você conhece algum período na história que tenha sido tão extraordinário quanto o ministério terreno de Cristo? Jesus estava chamando Natanael para ser discípulo.
Ele se assombrou com a onisciência do Mestre. Preste atenção. Como é que vai ficar o coração desse homem quando ele se defrontar com os outros atributos de Jesus? A sua justiça, a sua santidade, o seu amor. Só para citar esses três. Como é que vai ficar a alma desse homem? E vocês já imaginaram Natanael observando a conduta de Jesus, o comportamento daquele que é o Verbo de Deus que se fez carne? Você é capaz de imaginar como é que a alma de Natanael vai vibrar ao ouvir os mais poderosos sermões que foram pregados na face da terra pelo Salvador? Nenhum pregador que já passou por este mundo chegou perto de Jesus como pregador. Você já imaginou Natanael passando pela experiência? Vou citar apenas um milagre. Do mar será acalmado na sua tempestade, simplesmente com a voz do Mestre dizendo: acalma-te, emudece. Já imaginou? Tem uma música que a Lígia gosta muito, está para ali. Mas eu queria estar naqueles dias lá. Eu queria ver o Mestre. Eu queria ouvir o que ele falou. Eu queria estar naquele barco, naquela planura onde ele pregou o Sermão do Monte. Eu queria ver quando ele curou aquele cego Bartimeu. Eu queria ver. E sabe o que é que Jesus disse para Natanael? Você vai ver. Você vai ver. Veja o verso 50 aí. Você se assombrou com a minha onisciência? Diz o Mestre. Pois maiores coisas do que essas verás. Algo que extrapola o nosso entendimento. Não somos capazes de dimensionar. Mas, irmãos, o mais assombroso está no verso 51. Ele contemplará, olha lá, a consumação do eterno plano de redenção. É isso que você tem no verso 51. E aqui, pela primeira vez, no registro dos evangelistas, você tem Jesus usando o seu célebre amém duplo. Em verdade te digo. E todas as vezes que Jesus usa esse amém duplo, é para que ele enfatize algo da mais alta importância. Natanael vai contemplar a consumação do plano eterno da redenção. No Evangelho de João você tem 25 vezes esse amém duplo. Jesus frisando coisas importantíssimas. Para fazer uma extraordinária promessa. Novamente o pano de fundo que nós temos aí no versículo 51 é a história de Jacó. Naquele episódio lá de Gênesis 28, de 10 a 22, quando ele tem aquela experiência com a escada. Ele sonha e no sonho ele vê uma escada e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ela. E ele se assombra, Jacó se assombra, e ao acordar diz: isso aqui é a casa de Deus. E batiza aquele lugar de Betel. Gênesis 28, de 10 a 22. Na verdade, Jacó viu um verdadeiro espetáculo no que diz respeito à revelação dos céus. Mas Natanael vai ver algo infinitamente superior. Irmãos, o maior espetáculo que já aconteceu na face da terra, sem concorrente, foi aquela cena no Calvário, quando o nosso Salvador foi exposto na cruz, para que o plano eterno
eterno da redenção fosse consumado. É impossível descrever com palavras aquilo que aconteceu naquele glorioso dia. Imagine, não era um plano temporal, era um plano eterno da Trindade. E não era um plano para a libertação de um país oprimido. Era para resolver o pecado daqueles que haviam sido eleitos para experimentarem o céu. O Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, estava morrendo para assumir o lugar de pecadores indignos. O maior de todos os espetáculos. E um comentarista diz assim: a cruz é a manifestação suprema da glória de Deus. E o que Jesus promete para Natanael é que ele vai ver isso. Através da cruz, o céu vai ser escancarado diante daqueles que vão ter os olhos da fé para contemplar o maior espetáculo da face da terra. Deus vai se aproximar do homem. E através daquilo que vai acontecer na cruz, o próprio Deus vai reconciliar os pecadores consigo mesmo. Irmãos, que coisa assombrosa. Que promessa grandiosa. Se a promessa de contemplar as extraordinárias realizações do ministério terreno de Cristo já extrapola o nosso entendimento, aquilo que Jesus promete para Natanael na cruz é algo que foge da nossa compreensão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem o desejo de imitar Natanael? Eu quero ser sincero. Levante a mão. Você quer ser sincero? Quer ter os dividendos da sinceridade na sua vida? Você não pode temer a verdade. Você precisa construir um conceito a seu respeito sólido para você suportar elogios e críticas perversas. Você precisa ser dócil para ser corrigido. E se você imitar Natanael, Deus tem grandes coisas para você. Coisas que você nem imagina, nem consegue dimensionar. Olha aqui essa pergunta. Você se considera um homem sincero? Ou você teme a verdade? Segunda pergunta. Quem aqui já teve a oportunidade de apresentar o Evangelho para uma pessoa e a pessoa travou? Porque não foi sincera para humildemente aceitar os argumentos que você estava oferecendo. Quem já passou por isso aqui? Se apresenta os argumentos, mostra, e a pessoa diz assim: olha, eu nasci na crença e vou morrer na crença. Que coisa terrível. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus eterno, mais uma vez queremos te agradecer pela bênção de examinar a tua santa palavra. Muito obrigado por este exemplo desafiador de Natanael. Coloca no nosso coração aquele desejo de imitá-lo nessa virtude tão distintiva, tão rara nesses dias de tanta pecaminosidade espalhada pelo mundo. Ajuda-nos como crentes para que sejamos sinceros, tal como o Senhor viu no coração daquele nobre homem chamado para ser discípulo, a fim de que ele pudesse, ao longo daqueles anos, aprender tantas coisas, ver tantas coisas, experimentar
coisas que extrapolam o nosso entendimento. E o Senhor também o abençoou, chamando-o para ser um apóstolo, para o exercício daquele mais distintivo ofício da tua igreja. E obrigado pelo registro que temos no quarto evangelho, no começo da sua história, para que possamos nos fortalecer na fé e crer, como diz o profeta. Não devemos desprezar os pequenos começos. Nós te louvamos, te damos graças, bendizemos o teu nome e pedimos que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor indescritível e imensurável do nosso eterno Pai, poder, a comunhão, as consolações do Santo e Divino Espírito estejam sobre nós, irmãos, reunidos hoje à noite aqui na casa do Senhor. Não somente sobre nós, mas sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Não só no dia de hoje, que é o dia do Senhor, mas para todo sempre, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Diante do que dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.